Olá, meu nome é Cristian Eduardo, eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Faço a disciplina de Cálculo 4 com o professor Roberto Carlos e hoje eu vou falar sobre o Teorema de Stokes. Teorema de Stokes, ou de Lord Kelvin, como era chamado William Thomson. Inicialmente a gente tem que saber que o teorema não é de Stokes. Lord Kelvin deduziu o resultado e em 1950 mandou uma carta para Stokes falando sobre a sua descoberta, o seu teorema. E em 1854, Stokes colocou o resultado de Thomson em uma prova para seus alunos. Acabou que aquilo se tornou famoso, aquele teorema que apareceu em uma prova de Stokes. Com o tempo, isso virou apenas o teorema de Stokes. De fato, ele apenas ganhou de bandeja o teorema com seu nome, mas, logicamente, isso não tira o seu mérito e as suas contribuições para a matemática. Ele foi muito importante para o estudo dos fluxos, mas o teorema de Stokes em si não é dele. É apenas um resultado que ele colocou em uma prova e as pessoas começaram a associar diretamente ao seu nome. E aqui a gente vai ter o que é o teorema de Stokes. Tá? Inicialmente a gente vai falar sobre trabalho. E aqui o problema a ser resolvido vai ser o seguinte. Aqui eu vou ter uma superfície, tá? E essa superfície ela vai ser orientada, onde eu vou ter um vetor normal e eu também vou ter um campo de forças atuando sobre essa superfície. E aí eu vou dar uma volta completa aqui no bordo dessa superfície. Lembrar que o bordo é justamente aquela limitação da superfície, né? Os pontos limites da superfície. E só que eu vou caminhar segundo a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Esse vetor normal aqui, lá na regra da mão direita, ele vai ser orientado de acordo com o nosso dedão. Então, se o nosso dedão estiver para cima, o nosso vetor ele vai estar justamente para cima. E o sentido aqui, esse sentido que a gente vai caminhar, vai ser justamente o sentido em que os dedos vão ser fechados até a palma da nossa mão, os nossos outros dedos. Que vai ser justamente nesse sentido. Ó. Como o dedo está para cima, o sentido que os dedos são fechados até a palma da nossa mão é justamente nesse sentido aqui. Ok? E justamente a normal vai para cima e a gente vai caminhar nesse sentido aqui. A gente pode dizer que seria talvez no sentido horário, talvez não, no sentido horário, né? Como em geral, a gente também deve se fazer a seguinte pergunta: qual o trabalho que representa esta força? Justamente a força que a força, o trabalho justamente para eu dar uma volta completa aqui. Essa vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder, tá? E aí a gente vai olhar o seguinte: eu vou ter o seguinte campo. Esse campo ele vai ser representado justamente pela essa notação aqui. E essa notação ela vai ser dado pelas componentes F, G e H, tá? Então a gente vai olhar para cá e vai ver o seguinte, que essa componente F vai estar representado dentro dessa integral de linha, a componente G também e a componente H também. Sabendo disso, a gente chega na seguinte conclusão que a gente já viu nas nossas aulas anteriormente, que essa integral aqui ela vai representar justamente o cálculo do trabalho. E aqui, sabendo disso, a gente já sabe que é um resultado conhecido, ok? E esse sinalzinho aqui ele vai representar justamente que esse trabalho ele vai ser ao longo de um caminho fechado, como orientação positiva, tá? E aí, sabendo disso, a gente vai partir justamente para o teorema, que ele diz o seguinte, que essa integral em linha aqui, que ela representa o trabalho, ela equivale, sinalzinho de igual, a esta integral de superfície aqui, perfeito? E é importante a gente, quando olhar para essa integral aqui, olhar também para esse integrando aqui, que é o rotacional do campo, tá? O rotacional do campo F. Que ele vai ser o produto, ele vai estar diretamente ligado que ele vai ser o produto escalar com N, tá? Com o vetor N, onde este N vai ser o normal à unitária superfície. E aqui eu vou ter que pegar o campo e calcular esse objeto chamado rotacional, que a gente tem aqui, e fazer o produto escalar com o vetor, tá? Com esse vetor unitário aqui, ok? Ou vetor normal no caso, né? E aí, a gente olha para cá e perfeito, a gente vai ter essa integral de superfície. Mas, quando a gente olha para essa integral e tira esse rotacional daqui, o que a gente vai ter? Se eu pego essa integral de superfície de escalar f, né?
esse integral de superfície F escalar N, isso aqui vai ser justamente o fluxo, pessoal. Se a gente tirar esse rotacional aqui, a gente vai ter justamente o fluxo, ok? Bom, sabendo disso, tendo essa informação em mente, eu vou colocar esse rotacional aqui de novo. E aí é importante a gente perceber que a gente tem um outro campo aqui, que é justamente o rotacional. O rotacional de um campo é justamente um campo. Então o que isso significa? A gente vai ter um novo campo aqui. Então eu vou ter que enxergar isso tudo como sendo. A gente vai ter a nossa integral de superfície, só que a gente vai ter agora que isso aqui vai significar o fluxo do rotacional, ok? E aí, o que esse teorema vai dizer para a gente quando a gente olha isso aqui tudo em uma unidade? Ele vai dizer que o trabalho corresponde aqui desse lado, ele vai ser o fluxo do rotacional, tá? Então, o trabalho, ele vai ser justamente o fluxo do rotacional, pessoal. Perfeito? Então, a gente fica com essa observação aqui agora. Como dito no slide anterior, a gente também vai ter que trabalhar com rotacional justamente para falar do teorema de Stokes, certo? Então, vamos lá. O que é o rotacional, né? Isso aqui a gente vai relembrar o que a gente já viu. É uma regra mnemônica para calcular o rotacional de f é entender a notação do produto vetorial de dois vetores ao produto vetorial do operador nabla, certo? Com o campo vetorial f, a gente vai justamente ter essa seguinte notação, que o rotacional de f ele vai ser o nabla, né, o operador nabla, multiplicado vetorialmente pelo campo vetorial, tá? Isso vai gerar um determinante. Então esse vetor nabla, no caso o gradiente, né, que a gente chama ele, o produto dele com o nosso campo vetorial vai justamente dar vai nos dar um determinante, certo? E eu vou trazer algumas observações com relação a isso. A primeira observação é: ao utilizarmos a notação de determinante para o produto vetorial, é importante saber que nem todos os elementos do determinante pertencem ao conjunto dos números reais, ao contrário do usual. E é também importante a gente ver e ter isso em mente que essa operação que a gente vai fazer não é uma operação usual, tá? Então, na segunda observação, na primeira linha do determinante é formada por vetores I, J e K. Na segunda, por operadores de derivação parcial, então a gente tem aqui as derivações parciais para x, para y e para z, e enquanto na terceira linha é formada pelas funções escalares, tanto de m, n e r, ok? Então a gente sabendo disso, lembrando, tendo em vista que o nosso rotacional deve ser calculado a partir daquele determinante, a gente pode continuar com o conteúdo, certo? Então a gente vai ter um pequeno exemplo aqui de como calcular o rotacional, tá? Então a gente vai ter esse rotacional aqui, esse campo vetorial, que vai ter justamente aqui na direção i x ao quadrado, na direção j k 4xy ao cubo, e na direção k x ao quadrado de 2 x y elevado ao quadrado, tá? Então, para a gente calcular esse rotacional, a gente vai fazer o passo a passo. Rotacional do campo vetorial vai ser igual à operação nabla, né? O operador nabla que é multiplicado vetorialmente pelo meu campo vetorial, tá? Então, isso vai gerar justamente o determinante, que na primeira linha vai ser colocado como i, j e k. Na segunda linha, a gente vai ter os operadores e na terceira linha a gente vai ter as funções, tá? Então, nas funções, para quem é aquele mzinho, a gente vai substituir por x ao quadrado, aquele n a gente vai substituir por 4xy ao cubo e aquele recapitulando, a gente vai substituir por xy ao quadrado aqui no lugar dele, tá? Isso aqui é uma operação bem usual, a gente vai fazer o cálculo mesmo e a gente vai gerar justamente esse valor. Então é importante que a gente guarde esse valorzinho aqui, porque a gente vai usar ele também, tá? Então esse valor que a gente calculou aqui, ó, a gente vai usar lá na frente, tá bom? Então vamos lá, continuando.
a gente chegando aqui, a gente vai ter que prestar atenção em a gente vai ter aqui 3 informações básicas, tá? E aí o que eu quero agora é sair de uma integral de superfície, tá? Ó. Tendo em vista que a gente já conversou sobre basicamente 2 informações, que foi o rotacional e também comentamos o gradiente. Agora a gente vai voltar para o nosso conteúdo. Vamos lá. Então a gente já sabe o quê? Que a gente tem um trabalho, que esse trabalho vai ser igual ao fluxo do rotacional. Só que é o seguinte, quando a gente começa a entrar já aprendemos a calcular o rotacional, só que a gente tem um pequeno problema aqui que é nesse vetor unitário, né? Esse vetor normal unitário e o ds, tá? A gente sabe que fica um pouquinho complicado para a gente calcular usando esse NDS. Então existe uma outra solução que é dada quando eu tiver uma superfície que é gráfico de função. E eu vou poder trocar esse termo aqui, por uma expressão mais fácil. Que expressão é essa? Justamente o gradiente de G dA. Isso a gente vai ter o quê? A gente vai substituir essa função, essa integral de superfície e vai aparecer o quê? Uma integral inteirada. Tá? Então essa integral aqui vai se transformar em uma integral inteirada. Ok? E como é que funciona isso? E aí eu vou trocar esse meu NDS, né, aqui, ó, por um gradiente, que é justamente esse gradiente aqui de G dA. E a gente vai discutir justamente isso. Tá? A partir de agora a gente começa a discutir exatamente isso. E aí o nosso problema atual é o seguinte. Eu vou ter um gráfico da função f, esse gráfico aqui, da minha função f, que é justamente essa superfície aqui, tá? Que vai ser o gráfico da função orientada para cima. Então, se a gente pegar a normal aqui, a gente vai ver que ela vai estar orientada para cima. E aí a gente vai definir uma função g da seguinte maneira. A gente vai pegar esse fzinho aqui e a gente vai pôr ele para o outro lado, de maneira que o z seja positivo. Então, o que é que acontece? A gente vai colocar o g aqui e vai colocar ele para o outro lado. Quando a gente faz isso, ele vai se transformar em um f negativo para justamente ter um z positivo. E aí, a normal para cima, sempre quando acontecer isso, a gente vai ter justamente isso. A gente vai pegar o f e vai colocar para o outro lado. E fazendo isso, a gente sempre vai ter um z positivo. O caso contrário é quando a gente tiver esse normal com orientação para baixo. Então a gente vai pegar o z e a gente vai passar o z para o outro lado. O que é que significa isso? Que esse z vai ser negativo, certo? E aí a gente vai ter essa função z negativa e a função g vai ficar da seguinte maneira, ok? E aí a gente vai seguir. Sabendo disso que a gente acabou de conversar, trazendo todos esses dados, o que a gente vai ter? E a gente vai ter que a situação é o seguinte, o trabalho ao longo do caminho, fechado, com orientação positiva pelo Teorema de Stokes, a gente vai ter que esse resultado do nosso fluxo do rotacional, ele vai fazer com que a gente chegue justamente nessa integral inteirada aqui. E eu vou justamente poder trocar essa integral de superfície por essa integral inteirada. E que ao invés de eu trabalhar com justamente essa normal, eu vou trabalhar com o gradiente da função g. Tá? Então eu vou trocar uma coisa pela outra. E aí, a ideia é a seguinte, é que eu substituo esse NDS justamente por um gradiente g dA, tá? Como é que eu vou fazer isso? Justamente a partir da nossa superfície. Se a nossa normal for para cima, a gente tem o quê? Que o meu f, minha função g vai estar menos f de x e y mais e. Se ela estiver para baixo, vai ser justamente f de x, y menos e. Então aqui basicamente a gente vai substituir os sinais. Quando for para cima, o f é negativo. Quando for para baixo, o z é negativo.
ok? Então agora a gente vai partir para o exercício. Então partindo para o exercício aqui, a gente vai ter o seguinte. Qual o trabalho realizado? Ache pelo campo f de x, y, z igual a x ao quadrado na direção y, mais 4xy ao cubo na direção j, mais x ao quadrado x, y ao quadrado na direção k. Ó, isso aqui a gente fez o cálculo do gradiente, lembra? Então, basicamente, a gente vai usar também essa informação aqui, porque quando a gente, olha o que ele vai perguntar, qual o trabalho realizado? Se ele está falando de trabalho, ele vai justamente falar daquelas nossas integrais, tá? Então, vamos lá. Continuando, numa partícula que percorre uma vez o retângulo com orientação positiva, olha, com orientação positiva, então o que é que significa? Que a setinha lá da normal já vai estar para cima e que o sentido dela, ó, vai ser esse sentido aqui que a gente conversou lá no começo da nossa aula, tá? Que era justamente falando sobre a questão da mão direita, né? Quando está para cima, o sentido do fechamento para a palma da mão, dos dedos para a palma da mão, que é justamente no sentido horário. A ideia de sentido horário, né? Vamos pensar desse jeito. E aí com orientação positiva no plano z igual a y. Acima da região, aí ele limita, que é a região, tá? Do plano xy. E aí o que a gente vai fazer? Inicialmente, o que a gente precisa saber para a gente calcular isso? A primeira coisa que a gente precisa calcular, a gente precisa saber é com que a gente está trabalhando. Se a gente está falando do trabalho, então a gente está falando das componentes aqui, ó, do que? Da nossa da nossa orientação aqui, não. Ele está dizendo que é um caminho fechado, tá? E aí a gente vai trabalhar com as componentes aqui, ó, x ao quadrado, ó, componente para y 4xy ao cubo e para cá o xy ao quadrado. A gente sabe que o trabalho ele vai ser igual justamente o quê? Justamente o fluxo do rotacional, certo? Só que o fluxo do rotacional vai ser igual a quem? Justamente isso. O fluxo do rotacional, a gente vai substituir aquele NDS por quê? Pelo gradiente de GdA. A gente vai transformar aquela integral de superfície em uma integral inteirada, tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? O rotacional de F, como a gente já descobriu lá no início, vai ser justamente isso, ó. Para ir, né, ó, para cá, na primeira parte, para ir, a gente vai ter 2xy. Para y, a gente vai ter isso aqui, para j, né? E para cá a gente vai ter justamente isso. E como a gente está falando de uma multiplicação, a gente está falando de, perdão, a gente está falando de um produto escalar, então a gente vai ter uma multiplicação realizada dessa forma. Então o que é que eu sei, ó? Como a gente está falando com orientação positiva, automaticamente o que é que eu sei? E ele também fala que no plano z é igual a y. O que eu aprendi lá no slide anterior? Que quando ele for positivo, o que vai acontecer? A minha funçãozinha, ó, que é y, no caso que a gente pode substituir por f de xy, também daria no mesmo, ela vai ser o quê? Negativa. Se ela é negativa, o z vai ser positivo. Portanto, quando a gente aplica o gradiente, o que é o gradiente? A gente vai lembrar lá, né, das derivadas parciais. Então, derivada parcial em relação a x é 0, em relação a y é menos 1, em relação a z é 1, tá? Então, esse valor que a gente encontrou aqui, a gente vai substituir bem aqui, dA, tá? Substituindo isso, a gente vai fazer um produto escalar. Fazendo o produto escalar, basicamente a gente encerra, porque é basicamente cálculo o resto, ok? Então, a gente pode finalizar por aqui essa parte, porque justamente o resto é cálculo. Então, essa foi a nossa fala sobre o teorema o nosso teorema, tá? Ele não é um teorema complicado, mas o teorema de Stokes ele precisa de alguns conteúdos que foram justamente os conteúdos abordados durante o semestre, tá? Então eu vou finalizar a apresentação agora. E aqui eu trago as referências bibliográficas. Não foi necessário expandir essas referências, foi o suficiente, tá? Essas duas. E eu finalizo agora. Agradeço pela atenção e até logo. Tchau, tchau.